Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje eu não vou trazer nenhuma análise de uma ação pagadora de dividendos. A gente foge um pouquinho do principal tema aqui do canal e vai falar sobre dólar. Quais serão as pautas do vídeo? Pessoal, eu vou apresentar para vocês um ETF, cujo qual o valor nominal é relativamente baixo e que você pode investir nesse ETF caso esteja otimista para com a força da moeda americana, o dólar. Então, as pautas do vídeo, pessoal, eu vou comentar um pouquinho aqui sobre cenários DXY, o índice dólar, explico o que é ele, correlação com o nosso Ibovespa, também correlação com as commodities. Vou falar sobre uma das ferramentas que nós temos, uns veículos de investimentos que nós temos para se apostar, investir no dólar no país, que é o dólar futuro, com vencimentos mensais. E aí eu apresento o UP, tá? Que é o ETF aí que a gente vai comentar. Caso você esteja então otimista para com o dólar, por que não olhar o UP? E eu finalizo o vídeo com a performance do dólar do plano real para cá. Certo? Feito isso, pessoal, disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. Todos os dias estou aqui no YouTube via Clube dos Dividendos, postando conteúdos, não curiosidades como essa. Essas curiosidades, como o vídeo de hoje, são minoria aqui nos conteúdos do canal. Aliás, deixe nos comentários se você gosta desses vídeos aqui meio que fora do tema principal, mas geralmente falo sobre macro, falo sobre dividendos, ações específicas. Se você gosta, considere se inscrever e ative as notificações. Pessoal, começo com esse gráfico que eu já compartilhei com vocês algumas vezes, está naquele vídeo, né? Até onde vai a queda do Ibovespa, ou se a queda do Ibovespa é oportunidade. E eu falo muito sobre como é que está a correlação macro de 2024 para com emergentes, né? E aí o principal motorista para a gente ver o apetite do fluxo financeiro, principalmente do gringo, para os emergentes é o DXY. DXY é o Dollar Index. Pessoal, o que quer significar esse Dollar Index, né? O índice dólar. Vai comparar a moeda dólar para com ali o G5, o G8, tá? Com as moedas mais fortes aí das 8 economias, as principais economias do mundo. E como é que está a força relativa desse dólar? O que faz o dólar ficar mais forte ou mais fraco? Taxa de juros, diferencial, carry trade, força econômica, risco fiscal, risco geopolítico. Como o dólar ele é a moeda reserva, então sempre que tem um risco geopolítico, um risco fiscal, em um país que não seja os Estados Unidos, né, porque lá tem também bastante, mas como eles imprimem o dinheiro, o risco é zero, tá? Porque eles têm a impressora. Então os países todos, fora os Estados Unidos, que enfrentem aí problemas políticos, geopolíticos, fiscais, tá? Taxas de juros, por exemplo, não tão atraentes para fazer o carry trade, para se aplicar e ganhar juros, vai perder terreno para o dólar. Ponto final. Tá? Então, esse é o DXY. É isso que faz ele mover para cima ou para baixo. Tá? São as principais variáveis. Algumas delas remetem a ser moeda reserva. Então, risco, guerra, geoconflito, fiscal em outros países, fortalecem o dólar, tá? Porque é a segurança, né? A impressora, é a nave-mãe das moedas impressas. E o outro é os juros do Fed Funds, como é que está os juros por lá, nos Estados Unidos, e como é que está a força econômica por lá também. Tá? Acaba sendo interessante, traindo investimento, gerando mais dólares, e aí a demanda por dólar aumentando, perdão, e aí esse valor sobe. Clássico. Beleza? O que está acontecendo em 2024, pessoal? A gente está conseguindo observar de maneira bem nítida que o dólar subiu, é o gráfico acima aqui, o DXY, tá? O dólar desde o início de 2024, linha vertical, subiu, e o Ibovespa desceu. E a gente pode namorar diversas fases onde um desceu, o outro subiu, como foi de novembro do ano passado a dezembro do ano passado. Também quando o dólar subiu muito em julho, junho, tá? Nós aqui caímos, cedemos bastante no início, tá? E depois lateralizamos. Por quê, pessoal? Tivemos especificamente, tá? Um momento interessante aqui no Brasil, reforma tributária, tá? Também a aprovação do arcabouço fiscal, deram resiliência ao Ibovespa, mas geralmente, se nós não temos nenhum fato ali doméstico muito importante que chame muito a atenção, principalmente da Faria Lima, né, do Wall Street, dos investidores, na ótica sempre, né, vestindo a carapuça ali de quem aplica nas finanças, né, nos títulos de finança, pois bem, títulos financeiros, perdão, a correlação é um sobe, outro desce, um desce, outro sobe. Bom, tá? E o vídeo todo vai ser baseado, como eu comentei muito sobre, pessoal, esse ano aqui a gente tem que fazer uma aposta. Tá? Não me parece que nós vamos ter a mesma anomalia do pós-2020 até 2024, inclusive. São 4 anos já
que tanto commodities, linha vertical amarela à direita do gráfico, é onde eu quero que vocês tenham atenção, pessoal. Aqui é o DXY, certo? Em cima, perdão, é o DXY, de vermelho aqui eu vou circular a bolinha. Embaixo são as commodities, o CRB, um outro index, né? Um outro índice interessante que a gente sempre tem que olhar, porque o Ibovespa respeita muito as movimentações. Aonde um vai, o Ibovespa tende também a seguir. Tá? E o dólar é correlacionado negativamente. Né? Então, se o dólar sobe, commodities descem, se o commodities descem, dólar sobe, aquela coisa toda bonita. Bom, no pós-2008, aqui na esquerda do gráfico, a gente percebeu que quando um cai, o outro sobe, depois nós tivemos uma certa anomalia, né? De 2009 a 2011, onde o dólar ficou bravo aqui, né? Ficou bem volátil, tá? E as commodities subiram. Legal, momento muito bom para a nossa economia. Quem se lembra aqui, aproximadamente ali 2014, tá? Nós tivemos o maior PIB. Né? Agora, recentemente, aconteceu uma coisa muito parecida, onde nós tivemos a queda de 2020. Tá? A queda de 2020, pela natureza dela, pessoal, diferentemente de 2008, que foi uma crise financeira, a queda de 2020 foi uma crise sanitária e que trancou, tá? As commodities, trancou ali o ir e vir, né? Trancou ali o comércio, as indústrias. Então, commodities e dólar caíram. Por quê? Dólar caiu por causa do corte de juros, tá? Corte de juros para tudo que é lado, a recessão, etc. E as commodities caíram simplesmente porque estávamos em lockdown. Então, não havia ali uma especulação positiva para, de repente, se investir em aquecimento de commodities. Tá? Pois bem, o que isso gerou de anomalia, pessoal, pós-2020? Foi 2021, 2022, 2023 e o início de 2024, com dólar para um lado e commodities para o mesmo lado. E aí não gerou os nossos maiores PIBs aqui, porque nós não tivemos uma contaminação para outros setores. Nós estamos ainda vendo um crescimento do setor de serviços, etc., pós-pandemia. Foi mais conectado ali em exportadores, tá? Mas nós tivemos os melhores resultados. Olhem os balanços aí de Gerdau, Vale, Petro, tá? A CLC, empresas que exportam grãos, óleo e gás que vem crescendo na balança comercial, minério de ferro, siderurgias, etc. O melhor dos mundos para os nossos exportadores. Por quê? Commodities ficaram melhores de preço, melhores margens e o dólar ficou melhor. Tá? Então ambos se valorizaram, o que não é comum. O que não é comum de jeito maneira. Tá? Um cenário muito ruim para as aéreas. Aí vejam como é que tá a Gol e a Azul, principalmente a Gol. Tá? Pois bem, pessoal, 2024 é um ano interessante para você fazer uma aposta. E o que é uma aposta? É você aportar mais, investir mais. A gente sempre fala de investir com investidores aqui no Clube dos Dividendos. Então é você investir mais em commodities ou você investir mais em dólar, tá? Acreditando que a correlação normal, entre aspas, vai voltar do pré-2020. Ou seja, se um vai para cima, o outro vai para baixo. Legal. Esse vídeo aqui, caso você queira fazer a aposta no dólar, tá? Você achar que as commodities vão se manter laterais ou cair, e é o dólar que vai ressurgir, como foi ali da década dos anos de 2011 até, pessoal, 2020. Tá? A última década foi tomada pelo dólar, tá? Foi fraco para as commodities e bom para o dólar, com específico ano ali 2014. Esse foi a super boom do dólar, que fragilizou bastante a nossa economia. Tá? E aí 2015 e 2016 ele ficou nessa lateralização, que gerou para nós, inclusive, diversos pepinos aqui domésticos. Tá? Depois ele teve um arrefecimento de 2016 até 2018. 2018 para cima, mais uma alta, tá? E commodities laterais. E aqui a gente tem a possibilidade, na minha opinião, de ter mais um grande movimento. Seja um super ciclo mais um para commodities, ou seja um super ciclo mais um para o dólar. Ambos, pessoal, estão consolidando na análise gráfica aqui, mastro e bandeira, e um próximo movimento da consolidação sempre é aceleração para alguma direção. Então, se você tem esse viés, tá, de uma aceleração, tá, eu acho interessante. Então, nesse vídeo vai ser mais focado para quem está acreditando no dólar, falarmos como investir no dólar. Das ferramentas é o dólar futuro. Contrato futuro, extremamente alavancado, não é brincadeira, pessoal, tem que ser um craque de gestão de risco, tem que ser um craque também de análise gráfica ou de leitura de fluxo, se você preferir a outra escola, que são as duas escolas para você especular. Dia a dia, mês a mês, como os vencimentos são mensais, você vai ter um trade ali mensal ou um trade day trade, semanal e etc. Esse cara aqui é sempre muito difícil, tem diversos canais que não o meu aí, que são de traders que se dão bem, e aí sugiro vocês visitarem esses canais.
No Clube dos Dividendos e mais de acordo com o meu perfil, vovô, como que a gente pode investir de maneira barata e mais longeva, né? Acreditando numa tese, de repente, semestral, trimestral, tá? Que vai além de um mês, como é o dólar futuro, e que não tem alavancagem. Você vai pagar ali pelo ativo e não vai estar alavancando ali conforme a sua corretora. Pois bem, estou falando então do ETF da Invesco, que é o UP, nome simpático aí, Dollar Index Bullish Fund. Tá? Então você, ao investir neste ETF, pessoal, vai estar investindo de maneira passiva em um fundo que vai estar investindo em títulos do Tesouro Americano, todos de curto prazo. Tá? Todos de curto prazo. Então a gente olha aqui para os títulos, são todos ali conectados com 2024, a maturidade, né, o vencimento. Beleza? Então esse ETF aqui você vai estar se conectando diretamente com a força do dólar e de uma maneira barata. Por quê, pessoal? Quando a gente olha para o valor nominal, né, então o ticker, para quem está no TradingView, se você não é assinante de TradingView, o pessoal tem a maneira gratuita, né, tem a versão gratuita, link está na descrição. Sou fãzaço do TradingView, eles apoiam o canal aqui desde que eu tinha minha mãe só como inscrita. Então eu gosto bastante, sempre fui muito fã deles. Tá? Então, o UP seria ali o ticker. Esse ETF foi criado em 2008, né? Então num ano específico, interessante. E aí o seu histórico vem desde então. Tem uma liquidez satisfatória. Este ETF foi apresentado por um inscrito para mim, então eu aprendi sobre esse ETF com sugestão feita lá no Instagram. O cara me mandou, tomou o tempo dele ali, agradeço bastante a sua ajuda aqui no canal, contribuição para esse conteúdo. Ele falou: Brunão, dá uma olhada nesse ETF, tem uma liquidez interessante, um valor nominal acessível, e para quem está acreditando na força do dólar, por que não olhar ele com carinho? Pois bem, tá aqui, pessoal. UP seria ali o ETF, cujo qual não tem vencimento, você pode investir hoje e ficar com ele por um bom tempo, mais de mês, ano, década, etc. E que você vai estar, de certa maneira, apostando na força do dólar. Se você está vendedor no dólar, não sugiro, de repente, vender o ETF. Vender é sempre mais difícil, etc. Você pode simplesmente comprar commodities, comprar algum ETF conectado aí a emergente, a commodities específicas, como o caso do índice CRB. Tá? Então, para dólar, você que não quer ir para o contrato futuro do dólar, mas quer especular, tem que ter uma conta numa corretora que te dê acesso a esse ETF gringo. Eu estou prestes a formar uma parceria com uma corretora gringa, pessoal. E esse ETF aqui está em tendência de alta, assim como o dólar. De certa maneira, está em tendência de alta o DXY, né, ao longo dos últimos 10 anos. Vocês veem um zigue-zague aí, é um zigue-zague muito parelho com o DXY. O DXY eu vou tirar os meus estudos aqui, que daqui a pouco eu entro ao vivo. Aí vou tirar também o zoom. A gente percebe que o DXY está em tendência de alta desde 2010. Legal? Então esse ETF, ele vai praticamente aqui, vou colocar ele neste gráfico para vocês enxergarem também, ele vai praticamente seguir o dólar. Vou pôr ele em escala logarítmica. Legal. Desde o começo está aqui, ó. Então ele está em laranja, UP, e o dolinha está em azulzinho gremista aqui, tá? Ou cruzeirense. Certo? Então você vai estar apostando ali no DXY, só que o DXY não tem como investir porque é um índice, como é o Ibovespa à vista. Tá? Então esse ETF seria, na minha opinião, uma maneira barata, acessível de você investir pró-dólar. Tá? Especular contra, eu acho que tem melhores veículos, como as commodities, por exemplo, como o próprio Ibovespa. Tá? Então shortear o UP não acho tão legal. Certo, pessoal? Então queria mostrar para vocês esse ETF e, por fim, acho que a cereja do bolo é dizer para vocês, pessoal, dólar do plano real para cá, aqui no país, sem investir na moeda, etc., né? No câmbio, investir no câmbio, não no ETF, que se fortalece aí pelos juros americanos e economia por lá, mas pelo câmbio, necessariamente tem algumas outras variáveis, né? Como eu falei, fiscal, risco, etc. O câmbio, tá? Subiu, o dólar subiu 425% do plano real para cá, 94 aproximadamente para cá. O IPCA 687, então valeu a pena mais a inflação. E o CDI, pessoal, 7.700%. Então aqui vale só um final do vídeo para dizer reserva de emergência, reserva de valor, de repente, poxa, a segurança da segurança para sua previdência, pessoal, CDI. Tá, tá ok, CDI. Tá bem acima da inflação, tá bem tranquilo. Pré-fixado hoje vale mais a pena, mas daqui a pouco a Selic chega no seu piso, você volta a investir num CDI. Tá? Melhor do que IPCA, melhor do que dólar,
certo? Vale a pena você também olhar para os IPCAs mais, sem dúvida, para o filho, escola, carro do futuro, universidade, enfim. Também, óbvio, né? Os títulos aí longos, 20, 30 anos. Mas o CDI, né? E com os produtos que nós temos aqui no Brasil diversos, CDI+, eu acho que ainda é uma grande oportunidade para você ir rolando, a depender da política monetária, você vai para o CDI, a depender do pré-fixado, né? Então esse ano aqui provavelmente vai ser o ano que eu migre para o CDI aos poucos, quando a taxa Selic aí bater 10 ou até abaixo de 10, eu comece a migrar um pouquinho para a CDI, mas por hora estou no pré-fixado. Mas eu queria deixar muito claro para vocês, quem que é o maratonista, o gigante aqui no Brasil do Plano Real para cá? CDI. É difícil bater esse cara, só algumas ações específicas bateram, tá? E esse cara aqui, então, é o concurso, né? A pole position. Certo, pessoal? Feito isso, espero ter colocado para vocês aí mais um item aqui no canal curioso, mais um ETF, um ativo. Eu ainda não tenho parceria com corretora gringa. Vocês que têm aí, têm o privilégio de repente acessar. Tá? Ao invés, por exemplo, de alavancar no dólar futuro, você pode ir para o UP. Tá? Um nome simpático, tem até aquela animação interessante que eu assisti há um bom tempo atrás do velhinho, né? Que anda de... Poxa, de balão, né? É isso? Mas enfim, deixe nos comentários sobre o velhinho, que não é o Warren Buffett, mas é bem parecido, né? Será que investe no UP também? Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.